Olá, pessoal. Voltamos à nossa leitura maravilhosa do livro Ladrões de Sonhos, de Rick Renner. E hoje nós vamos dar continuidade à segunda parte do capítulo 6, cujo título é Fé e Paciência, um casamento feito no céu. O subtítulo inicia assim: Você pode retardar o seu destino? Abacuque, no capítulo 2, do verso 2 ao 4, é uma passagem particularmente pertinente a esse assunto de uma visão dada por Deus sendo cumprida no devido tempo. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falharás. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Às vezes, o plano de Deus para a nossa vida é o retardo não por causa do diabo, mas por nossa causa. Essa passagem nos diz que uma vez que estejamos absolutamente certos de que ouvimos de Deus, precisamos correr com a visão que Ele colocou em nosso coração. Infelizmente, é aí que muitos crentes cometem um erro crucial. Em vez de dar passos para correr em direção ao sonho deles, supõe de forma equivocada que que ele acontecerá simplesmente porque Deus disse. Embora espere incessantemente que alguma coisa aconteça, nada de fato acontecerá até que eles mudem o seu modo de pensar. Eles estão apenas esperando por uma utopia, algo grandioso e glorioso que não exige nenhum esforço da parte deles. Mas, por mais que eles fiquem sentados, batendo com os dedos na mesa, o sonho deles jamais acontecerá. E então, quando a promessa deles não se cumpre, esses crentes costumam pôr a culpa pelo seu fracasso em um ataque demoníaco que veio contra eles para abortar o plano de Deus. No entanto, embora Satanás com certeza tente atacá-lo e frustrar o seu sonho, esse geralmente não é a primeira razão pela qual as pessoas não alcancem seu potencial. Se o problema fosse apenas um ataque demoníaco, eles poderiam erradicá-lo com oração, com a palavra, com a unção e com a batalha espiritual. Porque a palavra de Deus sempre funciona. Entretanto, quando as pessoas ficam sentadas meditando em ideias não realistas e esperando por aquele momento especial que lançará suas carreiras para cima ou irá colocá-la em vantagem, elas podem dar adeus ao seu sonho, como se diz por aí. Pode ir sonhando. Se uma pessoa quiser realmente ver a visão do seu coração se cumprir, isso exigirá que ela arregace as mangas com vontade e trabalhe duro. Esse princípio é evidente na promessa de Deus de dar a terra de Canaã aos filhos de Israel. Ele lhes disse: Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado. Josué 1:3. Em outras palavras, Deus estava declarando: eu vou lhes dar aquela terra, mas para que vocês a possuam, precisam se levantar e conquistá-la com determinação. Se vocês colocarem os pés na terra que eu lhes prometi e assumirem o controle, ela será de vocês. Se a nação de Israel tivesse ficado sentada no deserto, olhando a terra prometida de longe, se perguntando quando ela cairia milagrosamente no colo deles, eles nunca teriam recebido a herança que lhes era de direito. Para que a terra prometida fosse deles, os israelitas tinham de obedecer a Deus, lançar a negligência e a incredulidade para longe de sua vida e ir tomar a terra. Deus prometeu que se eles perseguissem seu plano com determinação, ele os conduziria com êxito no seu empreendimento. Do mesmo modo, quando Jesus deu para a igreja o encargo da grande comissão, ele não disse: Estou lhe dando o mundo inteiro e vocês não precisam fazer nada. Ele chamou os crentes para a ação, dizendo: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus capítulo 28, verso do 19 ao 20. Para tomar o mundo para Jesus, precisamos sair da nossa zona de conforto e nos esforçar para alcançar de forma eficaz os perdidos com a mensagem do Evangelho. Precisamos pregar e ensinar com fogo e paixão e depois batizar os novos convertidos para iniciar o processo do discipulado em suas vidas. Em outras palavras, podemos tomar esse mundo para Jesus se colocarmos algum suor e esforço no que Deus nos chamou para fazer. O cumprimento da nossa visão não vai simplesmente cair do céu. Foi exatamente isso que Jesus disse ao proferir: o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus, capítulo 11, verso 12. Se quisermos alcançar o mundo inteiro com o Evangelho durante a nossa geração, precisaremos desenvolver uma mentalidade agressiva e determinada. Precisamos aumentar a marcha mentalmente, nos submeter ao poder do Espírito, crucificar a carne e depois perseguir o sonho que Deus nos deu com todo o nosso coração e com toda a nossa força. Quando Deus fala ao nosso coração e nos dá uma palavra para a nossa vida, precisamos nos levantar e correr com ela quando não fazemos algo para nos preparar ou para avançar em direção à promessa que Deus nos deu. Podemos retardar ou frustrar seu plano para nós por anos ou mesmo por décadas. Inúmeros cristãos me disseram: Deus falou ao meu coração e me disse que eu seria um milionário. Vou ser um tremendo ofertante para o corpo de Cristo nesses últimos dias. Mas muitas dessas pessoas são indivíduos preguiçosos que não têm em seu corpo qualquer disposição para se levantar e agir. Eles nunca se esforçam para conseguir um emprego melhor. Ou, se o fazem, eles se recusam a fazer o trabalho necessário para cumprir a sua visão e se destacarem nela. Eles nunca aprendem a fazer um orçamento para suas finanças ou a ser bons mordomos do que já possuem. Embora esses crentes possam ter interiorizado sinceramente o plano definitivo de Deus para as suas vidas, eles nunca verão esse plano se realizar, a não ser que façam mudanças importantes na maneira como pensam e vivem. Eles não vão acordar um dia e descobrir que ficaram milionários. Esse tipo de mentalidade de conto de fadas é uma visão não realista do cristianismo e nunca dá fruto. Por outro lado, também conheço pessoas que ouviram de Deus e que estão perseguindo com determinação os sonhos que Ele colocou em seu coração. Esses crentes não estão esperando que Deus faça tudo. Eles estão agindo, por exemplo. Eu, pessoalmente, conheço vários homens e mulheres que foram chamados como financiadores do reino e que perseguem o seu chamado com cada fibra do seu ser. Eles são pessoas que trabalham duro e que estão constantemente encontrando maneiras de ganhar mais dinheiro para poderem semear na obra do reino de Deus, tanto na sua própria nação quanto em missões a nível mundial. Observei como esses crentes maravilhosos vivem. Em vez de ficarem sentados ociosamente esperando que milagres financeiros soberanos e divinos caiam no seu colo e os tornem ricos instantaneamente, eles desenvolvem negócios, planejam investimentos e assim por diante. Além do mais, eles não esperam que uma grande soma de dinheiro apareça para começarem a ofertar. Eles dão o que possuem e creem que Deus lhe dará aumento para eles, para que eles possam dar mais. Essas são pessoas que Deus pode abençoar através da sua obediência ativa. Elas provam a sua sinceridade e o seu compromisso com o plano dele para as suas vidas. Elas estão sendo posicionadas pelos seus próprios atos para realizar o sonho que Deus plantou em seus corações. Eu me pergunto quantos cristãos culparam o diabo pela falta de fruto em suas vidas quando eles próprios foram seu maior inimigo. Agora, por favor, não interprete mal o que eu estou dizendo. Sei que há realmente um diabo e que ele fará tudo o que puder para subverter o plano de Deus
para a vida de alguém. Tive de lidar com muitos desses ataques na minha própria vida e ministério. Entretanto, em muitos casos, o diabo nunca tem sequer a chance de eliminar um cristão da sua jornada. Os cristãos chamados por Deus antes da fundação da terra e ungidos por ele para cumprir missões específicas, geralmente eliminam a si mesmos ao não fazerem nada com seu chamado divino. Ou abortam o plano de Deus eles mesmos por serem preguiçosos e indiferentes com relação ao que o Senhor lhe disse para fazer, ou não passam tempo suficiente com ele para descobrirem o propósito para o qual o Senhor os colocou nesta terra para cumprir. Essa mentalidade complacente só serve para tornar alguém um joguete nas mãos do inimigo e não tem lugar no reino de Deus. Se você quer que o sonho que Deus lhe deu se realize no tempo certo, precisa fazer a sua parte e agir. Comece a fazer os preparativos necessários para cumprir essa missão divina. Se Deus lhe disse que você foi chamado para canalizar dinheiro para a pregação do Evangelho, cabe a você estudar tudo o que puder na palavra sobre prosperidade e finanças e começar a colocar o que o Espírito Santo lhe revelar em prática. Se ele o chamou para ensinar a sua palavra, mergulhe na Bíblia e estude. Frequente um seminário bíblico, se Deus o direcionar nesse sentido, e depois ensine em qualquer lugar onde as pessoas queiram ouvir. É verdade que existe um tempo determinado para todo propósito divino e que não podemos acelerar o tempo perfeito de Deus. Mas também é verdade que o nosso comportamento errado pode ser qualquer coisa, inclusive não fazer nada. Com certeza, pode retardar o tempo do Senhor. As pessoas costumam me perguntar: Rick, como você foi capaz de fazer tantas coisas através do seu ministério ao longo dos anos? Muitas esperam ouvir alguma resposta super espiritual, de modo que você possa imaginar como elas se sentem decepcionadas quando respondo. Porque Denise e eu e a nossa equipe nos esforçamos e trabalhamos muito ao longo dos últimos anos para fazer o que Deus nos disse para fazer. Algumas pessoas até olham para mim ofendidas, como se dissesse: como você ousa dizer que seu ministério teve êxito por causa de você e do seu trabalho árduo? Você está roubando a glória de Deus. Você não sabe que é tudo por causa de Deus, não por causa do seu trabalho árduo. Renner, é por causa da unção. Como você ousa atribuir a bênção de Deus ao seu trabalho duro? É claro que eu sei que a bênção e a unção de Deus exerceram um papel primordial no nosso ministério. Mas eu pergunto, e se eu e Denise não tivéssemos feito coisa alguma? Nunca tivéssemos trabalhado, orado, ensinado, estudado, planejado ou dado passos para começar a pôr em prática o sonho que Deus havia plantado em nossos corações? Sabe onde estaríamos hoje? Estaríamos sentados em casa deprimidos porque não teríamos nenhum senso de propósito ou direção para as nossas vidas e estaríamos nos perguntando por que todos os outros pareciam ter alcançado enquanto nós estávamos estagnados e paralisados no mesmo velho lugar onde sempre estivemos. Tiago capítulo 2, verso 26 diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Deus abençoa a nossa fé e a fé sempre é expressa em obras. Se tivermos fazendo tudo o que podemos fazer, exercitando nossa fé ao trabalho, conforme o Espírito Santo nos direciona e conduz, a paciência será desenvolvida facilmente em nossas vidas. Por outro lado, fica ocioso enquanto focamos em fantasias que gera impaciência e a impaciência cultiva uma atitude amarga e ingrata. Outro obstáculo sinistro ao cumprimento dos nossos sonhos. A paciência geralmente é apenas uma questão de permanecer firme depois que você fez tudo o que podia fazer.
ela também envolve continuar fazendo o que Deus está direcionando a fazer diariamente. Portanto, não atrase o seu sonho, recusando-se reconhecer que você tem um papel vital a exercer para ver tudo acontecer. E quando aceitar esse fato, permita que a palavra de Deus e o Espírito Santo direcionem e capacitem você a perseguir o seu sonho um dia de cada vez, fazendo a sua parte. Conhecer a palavra de Deus, encher-se com seu espírito e preparar-se para um milagre nunca é demais. Um tempo determinado. Quando você recebe uma palavra do Senhor, isso é tremendamente empolgante. Você quer gritar para que o mundo inteiro ouça, mas depois outro desejo começa a crescer dentro de você. Um desejo intenso e forte de saber quando essa visão magnífica vai acontecer. É aí que geralmente temos problemas. Na nossa ansiedade, podemos Podemos tentar projetar o tempo específico em que o nosso sonho se realizará. Assumimos o papel de profetas nomeados por nós mesmos sem realmente sabermos o que estamos fazendo. Lembre-se de que Abacuque 2:3 diz: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Essa afirmação geralmente nos desanima, porque ficamos face a face com a dura realidade de que o grande sonho que Deus nos deu não vai acontecer da noite para o dia. Ela só acontecerá de acordo com o tempo de Deus e não de acordo com o nosso. Vivendo nessa cultura de micro-ondas, da gratificação instantânea, costumamos esperar que tudo seja rápido e fácil. Recebemos uma promessa de Deus com grande empolgação e saímos correndo do quarto de oração com grandes expectativas e planos grandiosos, apenas para darmos de cara na parede do tempo determinado. Esta é a zona da paciência, uma dimensão essencial para a vida cristã. Frequentemente as pessoas fazem afirmações prolongadas sobre o que elas realizarão para Deus. Mas quando a visão delas não se manifesta tão depressa quanto elas esperam, ficam desanimadas e começam a abandonar o sonho. Mas a verdade é que cada crente deve esperar para ver a palavra que Deus lhe deu acontecer no tempo determinado. Se uma pessoa decide na sua mente o momento em que a palavra de Deus lhe deu vai se manifestar na sua vida, ela está se predispondo para uma decepção certa. Deixe-me fazer uma advertência. Se Deus não lhe der uma data para a manifestação do seu sonho, ou disser especificamente para você marcar uma data, não faça isso. Quando você marca uma data e depois vê essa data passar sem ela que nada aconteça de mudança, isso é extremamente decepcionante. Isso também pode ser muito constrangedor, principalmente se você disse a muitas outras pessoas sobre a data que havia determinado. Infelizmente, muitos crentes abandonaram seus sonhos simplesmente porque ficaram constrangidos quanto à data que eles marcaram passou sem os resultados que eles esperavam. Embora geralmente respiremos fundo quando ouvimos a palavra paciência, esse traço de caráter dos que temem a Deus nos dá a vitória sobre o desânimo e impede o constrangimento. Ela nos permite nos apegarmos firmemente ao nosso sonho, até que a promessa divina em Abacuque 2:3 se cumpra, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aqui terminamos o segundo vídeo do capítulo 6. Até o próximo, em nome de Jesus.